Finalizei o drama coreano Corações Enterrados e assim como eu trouxe a opinião inicial aqui no canal, eu também precisava trazer a minha opinião final. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudorameira. Já está no título deste vídeo, mas eu preciso reafirmar aqui que é óbvio que vai ser um vídeo que estará lotado de spoiler. Então, se você ainda não finalizou o primeiro, você termina o drama, depois você vem aqui. Entretanto, se você ainda nem começou o drama, tem o primeiro vídeo aqui no canal onde eu falo a sinopse, onde eu dou as minhas primeiras impressões, o que eu achei, algumas teorias. Vai lá, depois você vem aqui. E como obviamente está na capa deste vídeo, foi um dorama mais ou menos. Não foi um dorama ruim. De maneira alguma. Eu até indico, sim, quem ainda não assistiu, assista. Quem ainda não finalizou porque não tá gostando muito da história, finaliza. Não é um dos melhores doramas que eu assisti na minha vida. Já assisti outros doramas de vingança muito melhores, muito superiores. Entretanto, vale sim a experiência. E vocês lembram que eu falei no primeiro vídeo que eu achava que a história no início estava caminhando para um herdeiro impossível, mesma vibe, mesmo estilo. E isso estava me preocupando muito. E sim, no decorrer do drama, eu percebi que é uma versão melhorada de O Herdeiro Impossível. É aquela mesma história do protagonista que cresceu cheio de traumas, com problemas familiares, que teve muitas privações e aí quando ele cresce, ele quer chegar no topo, ele quer dar a volta por cima e no final de O Herdeiro Impossível, o protagonista se torna o presidente da empresa. A mesma coisa acontece aqui. O nosso querido Dong-ju, ele se torna o presidente da empresa. Um dos pontos negativos deste drama é que eu acho que houve muita encheção de linguiça. Eu acho que ficaram martelando muito em vários assuntos. Eu ficava assim, nossa, eu já sei disso, tá, querido? Vamos para o próximo assunto. Eu já sei que isso vai acontecer. Eu acho que houve muita conversa e poucas cenas de ação. E como no início foi um drama que prometeu vingança, a gente espera sim suspense, normal, mas a gente espera ação. Um assunto que eu posso exemplificar isso que eu estou falando é o fato de quando ele perdeu a memória, ele foi atrás de saber quem ele era. Ele foi atrás de onde era o terno que ele estava vestido, se ele trabalhava em alguma empresa e acabou, obviamente, que ele chegou na empresa que ele trabalhava, do velhinho, onde ele era secretário e tudo mais. E aí a gente começa a perceber, eles começam a dar ali pistas de que o protagonista, na verdade, faz parte daquela família. Eles chegam a colocar que ele, na verdade, é filho do pai da protagonista, que inclusive é a sua namorada. Só que na hora eu disse, não tem como, eles não são irmãos. Era nítido isso. E aí eles ficaram por muitos episódios nisso. Ah, eles são meio irmãos. Ah, isso, ah, aquilo. E eu ficava, tá bom, eu já sei, vamos para o próximo assunto. E aí no final do drama a gente descobre que na verdade o verdadeiro pai do protagonista não é o pai da sua amada, mas na verdade é do cara que sempre quis tirar a vida dele. E sim, isso não foi nenhuma novidade para mim. Eu fiquei durante vários episódios. Eles não são pai e filho. O pai deste querido é o rapaz que o persegue. Era nítido isso, meus amores. Não houveram tantos plot twists como eu esperava que houvesse. Foi aquela história mais de conversa, onde eu acertei quase tudo o que aconteceu aqui. E ficou nisso até basicamente o episódio 14. Foi no 15 e no 16 que veio um pouquinho mais de emoção. E aí, meus amores, nesse meio tempo que aconteceu tudo que eu acabei de falar, a gente viu outros assuntos dos personagens secundários, como, por exemplo, o velho, ele tem um filho que ele teve com aquela mulher que trabalha ali na padaria, e aí ele quer trazer esse filho para a família, ele quer que a empresa, na verdade, passe para esse filho. A gente vê ali também assuntos da filha mais velha, do velho, que na verdade ela quer tomar o controle ali de toda a família, da empresa, e a gente vai acompanhando as histórias dos personagens secundários. Tá, gostei, não foram histórias assim que me surpreenderam tanto, mas valeu a experiência, eu gostei de acompanhar ali mais as nuances daqueles personagens secundários, como por exemplo da filha mais velha, como eu mencionei quase agora. No final a gente vê que ela queria ter tanto esse controle que ela acabou sufocando o seu filho. A gente via nitidamente que ele não queria aquilo. E vem todo aquele lance que infelizmente acontece em muitas famílias, dos pais que projetam sobre os seus filhos sonhos que eles não conseguiram realizar na juventude. E existe aquela famosa frase que os pais criam os filhos para o mundo. E gente, isso é muito verdadeiro. É óbvio que eu não atendi às demandas que os meus pais queriam para mim. Só que assim, as pessoas crescem.
viram adultas e tomam suas próprias decisões. E isso foi tão ruim pro filho que no final custou a vida dele. E já vou contar logo o spoiler aqui do final. A gente vê que ele chega na mãe e fala: mãe, vamos sair daqui, vamos sair dessa casa, vamos para longe disso, vamos viver outra vida. O menino estava ali suplicando, como um grito de socorro da sua alma. Mas ela não aguente e não sei o quê. E aí no final o menino, para realizar ali o desejo da mãe dele, acaba administrando uma das filiais ali da empresa do velho. E ele acaba fazendo amizade com esse filho, né, que o velho teve com a mulher da padaria. Só que, gente, eles também eram vilões. Como assim? No final, o menino simplesmente empurra o sobrinho. Sendo que eu já venho nutrindo uma raiva por este personagem desde grupo de estudos, porque lá ele também era um vilão, vocês lembram? Ai, ai. Complicou. É isso, meus amores. Tenho muitas coisas pra falar sobre os personagens secundários? Não. Foram tão cativantes como eu esperava? Não. Entretanto, eu gostei sim das suas histórias, de acompanhar cada um deles e as suas particularidades. Eu acho que num conjunto total, eles fizeram muito bem os seus papéis. Não digo que é um dos melhores roteiros, mas é um roteiro que foi soltando as suas propostas e durante o meio e no final tudo foi muito bem arranjado, só que aí vem o final, em aberto. E eu falei no vídeo anterior que eu esperava que o final não me decepcionasse. Aí vem o drama e me põe um final aberto. E eu já falei em outros vídeos aqui no canal que eu detesto final aberto. Eu prefiro que coloquem um final ruim, mas que coloquem um final. E aí agora eu vou colocar as minhas teorias sobre o final. É isso. E no final do 16º episódio, a gente vê que o pai biológico do protagonista perdeu a sua vida. Inclusive, ele perdeu salvando o protagonista. Eu não entendi porque foi o dorama inteiro ele tentando tirar a vida do próprio filho. E agora, no final, ele salva. Contraditório. Mas, na verdade, ele também não sabia que o protagonista era seu filho biológico. O protagonista, na verdade, já está desde o início tentando finalizar ali a sua vingança, até que ele consegue. Ele acaba chegando na presidência da empresa e ele acaba sequestrando o velho, né, que é aquele... que é responsável por quase toda a desgraça que aconteceu na vida do protagonista. E então ele deixa simplesmente o cara por mais de um ano... no cofre da empresa. Gente, eu achei isso fantástico. Por quê? O velho começou a ficar louco ali. E outra observação maravilhosa. O protagonista era o único que sabia a senha do cofre. O único. Então, assim, todos estavam na sua mão. E foi incrível ver ele fazendo todo mundo de marionete. E ele foi coagindo todo mundo, ao ponto de todo mundo fazer o que ele quer. Gente, eu achei isso fantástico. Eu amo quando o protagonista usa sua inteligência de fato na história. Nos últimos minutos do último episódio, a gente vê que o protagonista conseguiu realizar de fato a sua vingança. Ele fez tudo o que ele queria fazer, ele conseguiu o controle de tudo. Ele soltou o velho do cofre. Depois de fazer, óbvio, o velho passar todos os seus bens para o nome do protagonista. E então ele senta na cadeira presidencial e começa a chorar. E aquele choro foi de, tá, eu fiz a minha vingança, mas falta algo. É como se fazer o que ele fez não trouxe aquela paz que ele queria. É porque realmente, meus amores, a vingança nunca é plena. Já dizia o seu Madruga, né? Mata a alma e envenena. E realmente, meus amores, por mais que você consiga se vingar, não tem como, não sacia aquilo que você tem por dentro. Ele também tem uma última conversa com o velho. O velho, na verdade, gente, está com demência e no fim do dorama ele já está em um nível muito grave da doença, onde ele tem pequenos resquícios de memória, quando ele lembra temporariamente de algumas pessoas ali da família. Mas o velho já está, ó, pra lá de Bagdá. E a gente percebe que o velho, na verdade, nutre esse sentimento de carinho pelo protagonista e o protagonista também. Apesar de, por um momento, o velho ter sido influenciado pelo aquele outro ridículo, na verdade, o protagonista entendeu que ele estava num momento de fragilidade por causa da sua doença. Então, o protagonista relevou isso. Ele gosta do velho. É tanto que, no último momento ali, quando o velho tem um momento de lucidez, que chama todo mundo para um jantar, o protagonista, ele vai rápido ao encontro do velho. Inclusive, até esquece ali a gravata. Mas o velho voltou à sua lucidez por um momento e o protagonista quer aproveitar isso. Então, assim, apesar de tudo, o protagonista tentou fazer todos os desejos do velho. Mesmo que esses
aqueles desejos que o velho queria fossem o prejudicar futuramente. Mas ele fez. Então, depois de fazer tudo que o protagonista fez, ele queria fazer uma viagem. Ele queria também jogar as cinzas do seu pai biológico no lugar onde ele o salvou, ali no barco, na água, inclusive a desejo do próprio pai. Então a protagonista vai levá-lo de carro. Inclusive, meus amores, um adendo aqui, eu esperava mais desse casal protagonista, sabe? Eu acho que aproveitaram muito no início e depois, do meio pro fim do drama, esqueceram completamente. Focaram mesmo só na vingança, e eu queria ver um pouquinho de romance, até porque houve essa proposta no início, sabe? Eu vi muita química no casal protagonista e simplesmente esqueceram esse casal. E aí no final, ele dá um beijo nela, ela deseja boa viagem e ele vai no barco. E aí vem a última cena, que é ele jogando as cinzas do pai na água, ele toca pela última vez e ele abre a mala onde está, inclusive, a arma ali, né, que fez parte de todo aquele momento trágico. E a gente vê a última cena, ele de costa, sentado, olhando o pôr do sol com a arma na mão. Fim do drama. Nas cenas pós-créditos, a gente vê o que aconteceu com alguns personagens. A gente vê que o velho realmente já está tomado pela demência. Na foto de família que ele vai tirar, a gente vê que o velho está assim, ó, aéreo. Ele já não sabe quem é. E aquela mulher conseguiu o que ela de fato queria. Essa mulher me surpreendeu demais. E o filho também. Porque eles pareciam ser tão bons, sabe? E assim, vilões. A gente vê que a mulher ficou completamente surtada, a filha mais velha do velho. Perdeu o marido, perdeu o filho, agora provavelmente fez parecer que foi um acidente, então nunca vão descobrir que foi o filho ali do velho. E no final mesmo, na última cena, pós-créditos, a gente vê a protagonista pintando. Ela pinta um barco com ela e o protagonista sentados, e aí vem a frase dela, onde ela fala: Dong-ju não precisa voltar para casa para ficar, mas volte para descansar. E aí a minha teoria, meus amores, eu acho que o Dong-ju, o protagonista, ele tirou a sua vida naquela última cena onde ele vê o pôr do sol. Ele percebeu, na verdade, que tudo o que ele fez, toda a vingança, não saciou de fato a inquietude que ele estava na sua alma, não trouxe a paz que ele esperava sentir. Então ele resolveu tudo o que tinha para resolver, ele organizou todos os papéis, deixou tudo certinho na empresa, todas as pessoas com os cargos certinho e deu fim à sua própria vida. Essa é uma das minhas teorias. Entretanto, eu fiquei pensando depois, por que ele se mataria se ele fez o velho passar todos os bens para o nome dele? Ele não iria desperdiçar tanta fortuna. Só que aí depois eu pensei, ele pode ter deixado para aquele amigo dele, vocês lembram? Daquele amigo que no início socorreu ele ali da praia, quando ele perdeu a memória. Ele pode ter deixado, ele pode ter doado, ele pode ter feito várias coisas. Mas a teoria mais forte para mim é que de fato ele tirou a sua vida. Porque se a protagonista falou isso, volte para casa, não precisa voltar para ficar, mas volte para descansar. Significa que ele ainda está viajando, porque ele disse para ela que iria fazer uma viagem, ia tirar umas férias, e ela espera por ele até hoje. Só que ele não vai voltar, porque para mim, ele tirou a sua própria vida. Mas é isso, meus amores, não sei se esse vídeo ficou um pouco confuso no final, eu tentei explicar o que eu interpretei do final. Entretanto, eu quero, óbvio, ler as opiniões de vocês aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, é claro, deixa o like. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, considere fazer parte da nossa família de pessoas que amam os doramas. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e tchau!